Olá pessoal, meu interesse nesse vídeo é demonstrar aqui um pouco sobre esse assunto que é um dos que mais me interessa assim, em filosofia, pelo menos no momento, né? Que é a questão do materialismo filosófico. E para falar do materialismo, eu acho que não dá para a gente deixar de falar daquilo que é a sua contraposição, né? O seu contrário, que seria o idealismo filosófico. Então eu vou tentar explicar aqui de forma rápida o que significa esses termos, né? Então vamos começar pelo idealismo filosófico, né? Que eu coloquei esses tópicos. Que o primeiro, prioridade do espírito ou da ideia sobre a constituição do real. O que é que isso significa? Digamos que aquilo que é pensado, que é pensamento, que é da ordem do imaterial, na realidade, ele é mais importante, ou ele veio primeiro do que aquilo que é o material. E daí você vai ver várias posições referente a isso, né? Dependendo do filósofo, assim, né? Talvez a forma de idealismo mais comum que a gente conhece, né? Mais famosa, é a religião, né? A religião cristã, católica, que é mais popular aqui no Brasil, que entende o mundo material como a criação de um ser que não é material, mas que é consciente, né, que pensa. Então isso aí seria um exemplo de prioridade do espírito ou da ideia sobre a constituição do real. Esse termo espírito ele aparece muito em filosofia, mas ele assim, geralmente ele não se refere a fantasma, esse tipo de coisa. Quando se fala em espírito em filosofia, geralmente está falando do pensamento, da cultura, entendeu? Esse tipo de assunto. O que é real depende do pensamento. E você também vai ver várias interpretações dessa ideia, assim, né? Por exemplo, se o mundo é... Na religião, né? Por exemplo, se o mundo depende de Deus, né, para existir, ele foi criado, ele é uma coisa que depende do pensamento de Deus, né? O dependeu em algum momento. E aí você vai ter também idealistas que eles não apelam para Deus, mas eles vão dizer que o que é real é um produto do pensamento dos homens, né? O que é uma ideia meio excêntrica assim, mas existe, né? E alguns vão dizer que na verdade a gente não pode falar das coisas em si, né, as coisas separadas do pensamento, mas a gente só fala das nossas ideias, né? Quando eu estou descrevendo, por exemplo, uma parede, na verdade eu não estou falando da parede em si, mas eu estou falando da parede como se apresenta para mim, entendeu? No caso, o ser humano é incapaz de sair das próprias ideias, entendeu? A existência de coisas imutáveis num plano não material também é uma coisa muito comum do idealismo, né? A própria divindade é uma coisa, é algo imutável que existe no plano material. Aí você vai ver, por exemplo, no platonismo, né? Na filosofia de Platão, que a verdade das coisas é algo que existe, é algo eterno que existe num mundo que não é material também, né? Como a gente vê ali, acho que o pessoal vê nos primeiros anos ali do curso de filosofia do ensino médio, a teoria das formas ou das ideias de Platão, né? Agora passando aqui para o materialismo filosófico, o primeiro tópico aqui, a prioridade da matéria na constituição do real, né? O que existe no materialismo, o que existe a princípio é a matéria, o material, né, essa substância, e o pensamento, a ideia, é algo que vai surgir dessa relação material, né? Por exemplo, como já disse aqui no segundo tópico, o pensamento é um produto das relações materiais. Ou seja, assim, a parte do materialismo que eu mais conheço, né, assim, mais recente, de Feuerbach, de Marx, o pensamento ele é um produto do cérebro, entendeu? Não só assim, mais especificamente do cérebro, mas ele é produto
de um corpo que existe em relação com o meio, né? Com os outros seres humanos e com o resto da natureza, né? Com a parte do mundo que não é ser humano. O pensamento é uma cópia do mundo que existe independente dele, contradizendo aquela ideia de alguns idealistas de que eu não consigo. Na verdade, quando eu falo das coisas, eu só estou falando do meu pensamento, de como elas se apresentam para mim, para minhas sensações, para o meu pensamento, né? Na verdade, o que eu penso é uma cópia de um mundo que existe objetivamente e independente do meu pensamento. Entendeu? E esse meu pensamento, que é na verdade um produto desse mundo que existe de forma independente de mim, né? Esse mundo é causa do meu pensamento, né? Os meus órgãos, né? As minhas relações fisiológicas, o meu cérebro é que produz o pensamento, entendeu? Que é algo que existe independente dele, né? Bom, gente, apesar de eu estar falando assim de materialismo filosófico e idealismo filosófico, na maior parte da história da filosofia você vai ver elementos tanto materialistas quanto idealistas, eles misturados assim, né, na obra dos autores. Não dá para, na maioria das vezes não dá para classificar esse autor como esse filósofo como materialista ou como idealista, né? Talvez um caso bem famoso é o caso de Descartes, né? Ele, na sua dúvida, no seu procedimento da dúvida metódica, ele chega à conclusão de que, a princípio, o que não se pode duvidar é que existe um eu que pensa. Isso é, um eu que não é nem uma coisa material, é tipo uma coisa espiritual mesmo que pensa, entendeu? Então, neste caso, ele coloca aquela coisa do idealismo que é o imaterial como prioridade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o René Descartes, ele reconhece que existe um espaço extenso, né, que ele chama de resistência, uma coisa imaterial, um mundo material que existe de forma independente a esse eu que pensa, entendeu? Aí ele acaba dividindo o mundo assim em duas substâncias, né? Digamos, a coisa pensante, a coisa imaterial, e esse espaço extenso, essa coisa material, né? Que está incluído o próprio corpo, né? Do ser humano. E assim, acho que o próprio Marx fala, eu não me lembro qual é o livro, que o materialismo moderno ele vai se desenvolver bastante por meio dessa filosofia da coisa extensa de Descartes, entendeu? Apesar de que Descartes ele é comumente apresentado como um filósofo idealista, né? Mas você vê que aparecem as duas coisas nesse autor, entendeu? Meio que não dá para separar nele. Bom, acho que até mais ou menos essa figura aqui da imagem, né? Que é o Ludwig Feuerbach, que é um filósofo alemão. Acredito que é alemão, né? Porque antigamente tinha a Prússia aí que foi unificada. Vamos dizer que ele é alemão, né? Normalmente a filosofia, o materialismo, ele era apresentado por figuras que abriam uma concessão para a teologia, digamos assim, né? Eram pessoas que tinham uma filosofia materialista, mas elas abriam a concessão para a existência de Deus. Assim, né? Como a gente vê, por exemplo, num filósofo chamado Baruch de Spinoza, né? Que dizem que ele tem uma filosofia bem materialista, sim. Eu não estudei a fundo, mas ele quando se fala de materialismo no livro, geralmente se menciona ele, mas ele considera, né, que Deus existia. E aqui a gente vai ver, no Ludwig Feuerbach, a gente vai ver uma distinção mais precisa do materialismo
do idealismo, quando o Feuerbach ele começa a dizer que Deus é uma criação da matéria, ou seja, Deus é uma criação, é uma invenção da relação entre os homens, né? Assim, explicitamente ateu, né? Eu acho que ele não é o primeiro materialista ateu, porque tinha os materialistas do período do iluminismo, da Revolução Francesa, né? Eu acho que Diderot já era ateu, não sei, é um negócio que eu vou ver mais tarde. E esse sujeito, Ludwig Feuerbach, ele vai ser bastante influente, muito influente na filosofia de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a minha posição, né? Eu me considero hoje um materialista, né? Eu tenho digamos, uma visão materialista do mundo, né? Apesar de que eu sou o tipo de pessoa que gostaria de estudar mais uma coisa para me comprometer com uma certa posição, né? Igual quando eu estava vendo o livro do Che Guevara, ele queria estudar mais o marxismo para se comprometer com a coisa, né? Porque ele não entendia direito, né? Acho que o acesso aos livros era muito difícil para ele. Mas assim, eu me considero materialista por uma questão de honestidade com a minha experiência de vida, entendeu? Assim, pelo que eu vejo na minha vida, assim, você chega à conclusão e pensa, esses caras estão certos, entendeu? Tipo isso. Eu já tive relação com religião, mas hoje em dia eu me considero materialista. E assim, acredito que realmente a matéria é a substância que é prioritária na realidade, que o meu pensamento é um produto material, que é um produto da matéria, né? Que as minhas ideias, o que eu penso, esse conteúdo que está na minha cabeça é uma cópia do mundo que existe para além de mim, né? De forma independente, e que coisas como não só o meu pensamento, né? Mas assim, os meus desejos, as minhas vontades e as vontades e desejo de todas as outras pessoas, elas são causadas por coisas que existem, por causas que existem independente desses desejos e vontades, né? Ou seja, como eu estava lendo no livro do Bukharin, né, do Nikolai Bukharin, há um tempo atrás, nossos desejos, nossa vontade não é livre, ela é determinada por causas independentes delas, entendeu? Eu me considero determinista também, filosoficamente, e eu não conheço nenhum materialismo até agora que não seja determinista, né? Também, então, eu gosto assim de deixar claro, pelo menos para mim mesmo, as minhas posições, né? Apesar de que isso não vai mudar nada, né, no mundo, assim. Mas, assim, eu tenho vontade de saber quem é que está certo e você concordar com essa pessoa e adotar a posição dessa pessoa. E o mundo é isso mesmo. Eu não, nesse sentido, eu vou falar aqui de forma meio pejorativa, mas eu não gosto de ficar em cima do muro, entendeu? Nesse sentido, assim, eu sei que ninguém é obrigado a se comprometer com nada, de dizer que, por exemplo, é idealista ou materialista, mas eu gosto de deixar as coisas assim, entendeu? Pra mim. Então, pessoal, esse vídeo aqui, né, foi para dar uma pequena explicação do materialismo. Acabei falando do idealismo também. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.